Olá! Como é que foi? Você assistiu o vídeo de ontem? Prestou bem atenção? Entendeu o que foi dito? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado grandemente à sua mente e ao seu coração, para que você entenda a verdade da palavra de Deus. E hoje eu queria repartir mais um pedacinho do mesmo capítulo 2 de Atos. Só que eu vou começar no verso 14, porque no verso 12, a gente viu que as pessoas que estavam ouvindo os discípulos falarem em outros idiomas, que não era o idioma deles, né? Eles ficaram assim, perplexos, e ficavam falando assim, como assim? Eles não são judeus? Como é que eles estão falando em todos esses idiomas novos aí, de outros países? Como que nós estamos entendendo eles falarem em outras línguas? E aí, eles pensaram que os judeus, os discípulos do Senhor, estavam embriagados e estavam zombando deles. Mas Pedro, como sempre, né, se levantou e erguendo a voz, isso está no verso 14 do capítulo 2, ele se levantou e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Nós já lemos isso a respeito, né? O profeta Joel falou que nos últimos dias aconteceria, né, esse tipo de evento aqui. E ele diz assim no verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, Pedro se levantou e disse: não, ninguém está embriagado aqui. Vocês estão ouvindo falar no seu próprio idioma porque eles estão batizados pelo Espírito Santo. Eles receberam a plenitude do Espírito Santo. E aí, no verso 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, meus irmãos, minha querida irmã, meu querido irmão, essa aqui é a verdade da palavra de Deus. E esse evento que aconteceu lá no Pentecostes, o Senhor prometeu que antes da vinda do Senhor, como eu li aqui, no verso 20, diz que antes que venha o grande dia do Senhor, acontecerá a mesma coisa. Nós receberemos a plenitude do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo conosco. Nós já vivemos na presença do Espírito Santo. Afinal, tudo de bom que nós fazemos é porque somos movidos pelo Espírito Santo. Mas acontecerá, antes da vinda do Senhor, que todos nós que cremos seremos revestidos da plenitude do Espírito Santo.
E aí, nós poderemos fazer a mesma coisa que aconteceu lá no Pentecostes e muito mais coisas ainda. Porque o Senhor disse que nós faríamos sinais, prodígios, curas, tudo conforme Ele fazia. Mas para isso, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Atentos à verdade da palavra de Deus. E não nos deixar confundir com coisas que os homens ensinam. Porque a palavra de Deus diz, Pedro falou, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Os homens podem falar o que eles quiserem, mas o que importa é isso aqui. A palavra de Deus. Homens santos que foram movidos pelo Espírito Santo para deixar registrado nesse livro orientações para o nosso bem, para que nós possamos andar fazendo a vontade de Deus e aguardando a maravilhosa vinda do nosso Senhor e Salvador. Amém? Se você entendeu, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas que você sabe que precisam receber esse entendimento, tá bom? E comenta o que você achou. Se você tiver ainda alguma dúvida, a gente conversa, tá certo? O importante é que a gente continue estudando a palavra de Deus, observando o assim diz o Senhor e não os homens, tá certo? Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa. E que todos nós juntos possamos buscar fazer a vontade de Deus para que assim, dentro em breve, a plenitude do Espírito Santo seja derramada sobre nós. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e as verdades bíblicas. Tá certo? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!